A Saúde que se ouve, o podcast da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, onde falamos de saúde de forma simples e sem complicações. Trazemos conversas úteis, especialistas e temas que fazem a diferença no seu dia-a-dia. Porque cuidar da saúde também é saber ouvir. Bom dia, porque hoje é terça-feira, estamos de volta para mais uma edição da Saúde que se ouve, o podcast da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. Falar de saúde mental é falar de bem-estar. Hoje vamos abrir espaço para melhor compreender a saúde mental, porque é tão importante e como pode e deve ser cuidada. As enfermeiras Telma Calisto e Liliana Ricardo vão estar à conversa com o Dr. Afonso Matos, psiquiatra no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. Bom dia, Afonso. Olá. Bem-vindo ao nosso podcast A Saúde que se ouve. Vamos falar sobre saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esta diz que é um estado de bem-estar que permite ao indivíduo usar as suas capacidades de lidar com o stress normal da vida, trabalhar e ser produtivo e contribuir para a sua comunidade. O que é a saúde mental? Olá. Bem, eu acho que essa definição é bastante completa, não é? Isso, eu gosto muito dessa definição de saúde mental, trocando isso por miúdos, como se costuma dizer, no fundo, e porque às vezes as pessoas confundem e têm a ideia que saúde mental é só a ausência de doença mental. E esta definição vai um bocadinho para além disso, não é? Ou seja, aqui procuramos definir a saúde mental como um estado que nos permite ser completos e ser plenos e cumprir de forma plena aquilo que são os nossos objetivos, as nossas vontades, participar na comunidade que temos à nossa volta e que nos permite sentir-nos integrados socialmente e, eu ia dizer profissionalmente, mas a palavra aqui talvez seja termos uma plenitude ocupacional, porque nem toda a gente tem que trabalhar, ou já está a trabalhar, não é? Mas sentirmos que temos um propósito e sentirmos capazes de o cumprir, de alguma forma. Claro. No fundo, a saúde mental, quando há aqui alguma alteração, seja uma depressão ou outro tipo de alteração que a pessoa possa estar sujeita, vai, como o doutor bem disse, ter grande influência na sua qualidade de vida, na parte emocional, na parte relacional e muitas vezes até na parte profissional. Mas tudo isto tem alguns mitos e alguns estigmas sempre associados, não é, doutor? A parte relacional muitas vezes com a família, do próprio trabalho. Quais é que o doutor gostaria mais aqui de falar e também como é que nós podemos combater, no fundo, estes estigmas e estes mitos que se associam muito à pessoa acometida de algum tipo de doença? Sim, eu pegando nesta questão dos mitos, focar-me em dois que considero que são assim aqueles que mais vezes são trazidos. Em primeiro lugar, de facto, esta questão de que, apesar de, quando falamos de doença mental, falarmos de doenças, não nos podemos esquecer que o nosso contexto, a nossa vida do dia-a-dia, apesar de poder não ser o único fator que está na base das doenças mentais, porque existe toda a componente biológica que está associada às outras doenças todas, dos outros sistemas todos, a parte genética, enfim, uma série de coisas. A verdade é que, por se tratar da doença mental, e a nossa cabeça, a nossa mente está em interação com o nosso meio à nossa volta em todo o momento, é inevitável que o contexto em que estamos inseridos, o nosso trabalho, as nossas amizades, a nossa família, tenha um impacto direto na nossa saúde mental. E quando temos uma série de coisas na nossa vida que não estão a correr bem e que são desafiantes e que são estressantes, a probabilidade de virmos a sofrer de uma doença mental é maior. Portanto, existe de facto esta relação entre as nossas circunstâncias de vida e a doença mental. Por outro lado, e este acho que sim é um mito que é importante desmistificar, é que a doença mental, justamente por vir em reação a estas circunstâncias de vida, é um sinal de fraqueza, que é uma coisa que muita gente acaba por pensar, e não é verdade. Ou seja, nós somos todos diferentes, reagimos de forma diferente aos problemas que nos aparecem à frente, e o facto de um problema para uma pessoa ser aparentemente relativamente fácil de ultrapassar não significa que para a pessoa ao lado seja a mesma coisa. E quando as pessoas adoecem por causa dos problemas que têm na vida, eu acho que só quem nunca passou por uma situação dessas é que não percebe que não o fazem por querer. Não estão a ser fracas, o corpo de tal maneira tem uma reação grave ao que está a acontecer que adoece, de facto. E, portanto, acho que é muito importante desconstruirmos esta ideia, que é muito alimentada. Enfim, também o próprio sistema em que a sociedade se organiza hoje em dia não é muito saudável nesse aspecto, mas é importante lembrarmos que
estar doente, ter uma doença mental, estar longe de ser um sinal de fraqueza, é uma reação limite do corpo a muitas vezes circunstâncias da nossa vida que não estão bem. Afonso, no seguimento desta linha dos mitos e dos fatos que efetivamente existem associados à saúde mental, gostaria de perguntar como é que nós combatemos a exclusão social do doente mental na comunidade? Essa é uma pergunta complicada de responder tão rapidamente, mas o que nós conseguimos perceber, vamos lá ver, para além do estigma todo que existe em torno da doença mental, nomeadamente por causa desta questão que falámos aqui, de ser muitas vezes associada com um sinal de fraqueza ou de ser interpretada dessa forma, também sabemos que normalmente as pessoas, e atenção que nós também estamos a falar de doença mental, isto é um espectro enorme, há doenças mais graves, há doenças menos graves, há doenças agudas, ou que não duram a vida toda, há doenças que infelizmente duram a vida toda, portanto estamos aqui a falar de um saco muito grande de coisas, não é? Temos que ter isso em conta. Mas inevitavelmente uma pessoa que está doente, que sofre de uma doença mental, está numa situação vulnerável, em que se calhar não consegue ser tão produtiva no trabalho como costumava ser, se calhar não consegue organizar-se em casa para cuidar do seu dia-a-dia como conseguia fazer quando não estava doente, e nós às vezes não percebemos que isto acaba por ser uma bola de neve, não é? Ou seja, a pessoa está doente, é menos capaz de fazer as coisas do dia-a-dia, a vida complica-se naturalmente por isso. Portanto, a pessoa ainda fica mais doente. E isto acaba por ser uma espiral que contribui para esta exclusão social que estamos agora a discutir. Ou seja, as pessoas com doença mental são muitas vezes, ou em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, pessoas que, por estarem menos capazes de lidar com os problemas da vida do dia-a-dia, acabam por se colocar, ou por serem arrastadas para esta situação de exclusão social. Como é que isto se resolveria? Bem, eu acho que era importante, para já ajudava muito se a comunidade começasse a olhar para estas coisas de maneira diferente, não é? Fazermos um ensino à comunidade para tentar também, para que percebam que esta integração e não esta exclusão efetivamente do doente mental e tudo aquilo que acarreta as suas alterações de produtividade para a própria comunidade, não é? E às vezes basta compreensão. Às vezes o que falta é compreensão. As pessoas compreenderem a situação em que o vizinho do lado está e serem mais atentas e mais compreensivas com alguma coisa que não esteja a correr tão bem. E depois, obviamente, para além dessa mudança que tem que haver pouco a pouco, isso é uma coisa progressiva que há de acontecer com o tempo. Eu acho que está muito melhor do que era há uns anos, acho que temos que reconhecer. Obviamente, são as estruturas, a certa altura, as estruturas até públicas, ou seja, públicas no sentido, não digo só a sociedade civil, mas também haver aqui uma componente de Estado social que se tem que adaptar e perceber que estas pessoas vão ter alturas, pessoas que sofrem de doença mental, vão ter alturas em que não vão estar capazes e vão precisar de mais ajuda. E é preciso criar as estruturas na comunidade que estejam atentas e que possam, enquanto a pessoa está em processo de recuperação, estar lá a assegurá-las de alguma forma. E neste momento, doutora, a nível aqui também, a nível do nosso hospital, não é? Também dos cuidados primários, quando a pessoa realmente entra numa fase de desespero, qual é que é a porta de entrada? Onde é que se deve dirigir? Estamos a dar resposta também na comunidade? Quais são as vias de contacto que acha mais importante também passar à população? Nós estamos a dar resposta na comunidade. Eu estou a coordenar a equipa comunitária que responde à parte sudeste do distrito. Estamos em vias de formar a que vai responder à parte norte. Apesar disso, nós fazemos parte do Serviço de Psiquiatria Hospitalar e a referenciação e a forma das pessoas contactarem connosco é justamente como qualquer outra especialidade médica, ou seja, identificando o problema que está em causa, o médico de família referencia para a nossa consulta. Isto porque os próprios médicos de família têm uma formação bastante boa e muito capaz para lidar com, não digo com a doença mental grave, mas com a maior parte das situações de doença mental ligeira, moderada, os médicos de família estão mais do que capazes. Às vezes eu acho que as pessoas não têm noção disso. E, portanto, vão logo à procura do psiquiatra, quando muitas vezes o médico de família sabe prescrever uma série de medicação que muitas vezes seria aquilo que nós mais tarde faríamos. Mas a porta para uma consulta de psiquiatria no Serviço Nacional de Saúde é através do médico de família referenciar, por considerar que a situação ultrapassa aquilo que consegue fazer e, portanto, referencia para nós. Sim. Então, também para terminarmos, julgo que também seja importante a pessoa que está, no fundo, se calhar num momento mais de isolamento, se calhar recorrer também à ajuda telefónica, muitas vezes pode ser a mais rápida ou a primeira que possam optar. E então passar o número 808 24 24 através da opção número 4, que está disponível 24 horas. Ou então a linha de prevenção suicídio, que é 1411, que está disponível 24 horas durante os 7 dias da semana a toda a pessoa que realmente necessita então deste apoio. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Afonso. Obrigado. Obrigada.
Hoje falamos de saúde mental. Para recuperar as dicas, a saúde que se ouve está disponível no site da Rádio Porto Alegre, Spotify e redes sociais da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. Bom dia, estamos de volta na próxima terça-feira. A Saúde que se ouve, o podcast da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. Porque ouvir é um passo para viver melhor. O nosso valor, a sua saúde.